Fala galera, tranquilidade? O Brasil já foi considerado por muitos como o país do futuro, mas será mesmo que esse discurso já não envelheceu? Será que não perdemos a oportunidade do desenvolvimento? Vamos falar sobre aposentadoria, segurança, empreendedorismo, infraestrutura, entre outras coisas, e como o Brasil está comparando-se com os demais países. Os fatos falarão por si. Pega a visão. Esse vídeo não tem o intuito de reforçar o complexo de vira-lata visto por aí. Acreditamos no potencial da nossa nação, mas temos que nos basear em índices para uma autocrítica rumo às reformas corretas. Vamos começar pela educação, já que o Brasil é a pátria educadora, não é mesmo? Segundo os dados do IBGE, o Brasil tem ainda 11,8 milhões de analfabetos. Este número corresponde a 7,2% da população de 15 anos ou mais. Observe no gráfico as regiões com maior índice, lembrando que em 2016 a meta era 9%. Vamos comparar com outros países para ter ideia de um cenário global. O Brasil se encontra na 8ª posição. Mas os países mais populosos terão naturalmente mais analfabetos. Não necessariamente. Pegando a lista de países mais populosos, Estados Unidos e Indonésia possuem a maior população e menor número de analfabetos. Você pode nos questionar sobre aqueles que já foram alfabetizados, não é mesmo? Vamos analisar um índice que é referência internacional, o PISA. Dentre as várias avaliações, separamos as notas dos países em 3 categorias: matemática, leitura e ciência. Observe que o Brasil, em todos os casos, está bem abaixo no ranking. Aproveitando que esse foi um ano de Copa do Mundo, Viva Brasil! Vamos à Copa do Saneamento Básico para descontrair um pouco. Segundo o levantamento da ABS junto à OMS e Unicef, nós perderíamos a Copa de lavada. Não passaríamos das oitavas de final. Observe na tabela a porcentagem de cada país. Este número leva em consideração o acesso à água potável e a gestão segura dos serviços de saneamento. Vamos falar de foro privilegiado? O Brasil não é o único país em que existe esse privilégio. Observe no mapa alguns países ao redor do mundo que o possuem. O absurdo aparece quando começamos a contabilizar o número daqueles detentores deste privilégio. Observe o quão grande é esse número, mesmo quando comparado à China, que é um país comandado por um governo comunista e controlador. Partido Comunista Chinês proíbe que se fale líder incapaz ou eu me oponho nas redes sociais da China. No último domingo, dia 25, o Partido Comunista Chinês anunciou a extinção dos limites de tempo que o presidente, com muitas aspas, pode ficar no poder. Um grande tapa na cara dos brasileiros é o Índice sobre Corrupção. Este índice é feito pela Transparência Internacional, um movimento global que mede a percepção da corrupção. Nossa posição é desastrosa. No índice, quanto mais próximo do topo, melhor é o país, e menor a corrupção. Esse gráfico é de 2017, e o Brasil tem caído nos últimos 5 anos. Nossa atual posição é de número 96, e com os escândalos dos últimos anos, pode ser que continue a cair. Vamos falar de um tema polêmico: a Previdência Social. O Brasil segue uma tendência global de aumento da idade para aposentadoria, adotada por países desenvolvidos, como Inglaterra, Alemanha, entre outros. A média de idade dos aposentados brasileiros está entre as menores do mundo em relação aos outros países mencionados. O sistema de previdência adotado pelo Brasil é o mesmo praticado pela maioria dos países, que é errada, é feita na forma de pirâmide e deveria ser por capitalização, como a da Austrália ou Canadá, ou a proposta pela FIP. Na forma de pirâmide, a população jovem trabalha e financia a aposentadoria dos idosos, e vai ter que torcer para ter uma quantidade suficiente de jovens fazendo o mesmo no futuro. E qual o problema nisso? Veja nos gráficos brasileiros fornecidos pela Previdência, a pirâmide etária e suas projeções para os próximos anos. Com o envelhecimento da população, que é tendência em todo o mundo,
Este modelo se torna impraticável com o aumento significativo dos idosos, sem contar os privilégios das aposentadorias do alto escalão do governo. Outra entrave para o crescimento do Brasil e geração de empregos é a burocracia e as dificuldades tributárias. Os empreendedores são verdadeiros heróis. Note o quão discrepante é o tempo exigido em horas para uma empresa de médio porte cumprir todas as exigências tributárias. É um número absurdo. Não entendeu? Vamos te dar um exemplo simples. Vamos supor que você venda um tipo de produto e que você queira vender para todo o Brasil, em mais de um estado. Para isso, você tem que pagar dentre 6 tributos diferentes que são agregados sobre o consumo. Eles são divididos entre os federais e estaduais. Cada estado vai ter sua diferença e você precisará respeitar todos, gastando tempo e dinheiro para organizar isso. Seria muito mais fácil a simplificação de tantos tributos, não é verdade? Mesmo com toda essa dificuldade, a taxa de sobrevivência em 2 anos das empresas brasileiras, segundo o Sebrae, não está muito longe da média mundial, segundo os dados fornecidos pela OCDE. A partir de 2016, o cenário brasileiro piorou muito e, devido à péssima administração, notícias como esta circularam. Recentemente, o Brasil passou por uma greve dos caminhoneiros. Vimos os mercados ficarem com prateleiras vazias e a falta de combustível nos postos, dentre outras dificuldades. Isso evidenciou o quanto dependemos da malha rodoviária para escoar a produção e o quão precária é a nossa infraestrutura. Percebemos no primeiro gráfico da OCDE o quanto é precária a qualidade da infraestrutura brasileira, quando comparada à de outros países. No segundo gráfico, o foco cai sobre a densidade de rede pavimentada por país. Para finalizar, vamos falar de segurança em nível de homicídios. O número no Brasil vem aumentando com o passar dos anos. Isso não é novidade. Preparamos um mapa para você entender dentro do cenário mundial o quanto absurdo e inseguro é o Brasil. Note que neste mapa, só o Brasil tem mais casos de homicídio que estes 154 países juntos. Muito triste, não é mesmo? Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam ser conscientizadas de que precisamos melhorar como país e sociedade. Se você gostou e quer ver mais vídeos do tipo, deixe seu comentário. Outros temas serão abordados e aprofundados. Os links vão estar na descrição. Obrigado, até o próximo vídeo.